Gente bonita, alegria estar aqui com vocês. Muito bom falar sobre aprendizagem, né, educação. Minha fala aí vai estar uns 15 minutinhos por volta disso, aí para justamente a gente pegar esse tempinho aí para a grande maior parte do tempo nosso falar sobre o que eles provavelmente dito. Mas, gente, a educação mudou, continua a mudar e vai mudar muito ainda, né? E para que a gente possa sempre estar alinhando, avaliando que tipo de aprendizagem faz mais sentido para aquele conjunto de pessoas daquela determinada empresa, uma primeira fala, uma primeira abordagem que eu procuro ter para justamente encontrar efetividade, encontrar o melhor caminho para uma aprendizagem de resultado, é justamente o modelo de educação que aquela organização ela permeia. E eu sempre gosto de estar articulando com as pessoas que estamos falando sobre como é que você vincula estratégia e aprendizagem, né? Essa é uma primeira abordagem. Um outro bloco que nós procuramos também identificar nas empresas é justamente como é que você pode implementar de forma inovadora. Afinal, a andragogia para a pedagogia tem que formar um conteúdo muito forte para impactar as pessoas. E, não menos importante, um terceiro bloco de abordagem, como é que você constrói, como é que você amplia, né, essas competências e habilidades das pessoas. E uma última abordagem, por assim dizer, afinal, o que é resultado, né, para as empresas, né? Isso difere fortemente. Mas, gente, vocês têm ideia de quanto que essa educação que é disponibilizada para os colaboradores, o quanto que ele vai no treinamento, passa por alguma abordagem de aprendizagem, quanto que isso se traduz em aplicabilidade? Vocês têm uma ideia desse percentual? Eu vou num determinado treinamento, eu vou num determinado programa, e quanto daquilo eu consigo aplicar na prática? De 0 a 100%. Qual que é a tua perspectiva, qual é o teu conhecimento? Se vocês puderem dividir aqui no bate-papo, vai ser bacana para a gente poder estar aferindo qual que é o grau de percepção, qual é o grau que vocês imaginam que essa aprendizagem ela impacta na vida das pessoas. Muito bem. Na medida que vocês forem digitando aí, a gente vai podendo falar. Muito bem, gente. Um outro quesito que eu sempre costumo ter é justamente um momento, né, em que a educação ela passa por uma determinada empresa. Já explico. No início do ano, quando me veio essa primeira imagem, eu fiquei bastante intrigado, né? O palestrante ele mostrou um sinaleiro, um semáforo e uma rótula, né? E ele fez a pergunta: qual dos dois é mais eficiente, né? E aí houve uma discussão muito grande, né? E paralelamente eu faço essa análise, né, sobre o desafio da nossa educação nos tempos de hoje, né? Ou seja, menos comando e controle e mais autonomia e confiança. E, na época, eu tinha entendido que o semáforo era o mais eficiente, mas não. Estatisticamente, a rótula ele é muito mais segura, proporcionando autonomia e confiança. Então, nesse sentido, eu entendo que o futuro da educação ela passa muito mais por essa visão de rótula, de passar para o participante, instigar ele para que ele tenha autonomia e confiança na sua jornada de aprendizagem. Cidral, Cidral, o pessoal aqui colocou, tu perguntou o percentual, né? Sim. Alguns colocaram 60%, 75%, 20%, 45%, 15%, 30%. Ivana, né? Ok. Mas incrível, ó, alguém aqui chutou alto também, 60%, 75%, né? Olha só, o pessoal está acreditando de fato.
Gente, incrível. Abaixo de 20%. Ou mais precisamente, 18%. As pesquisas indicam que isso é traduzido em efetividade. E é muito pouco, né, gente? 18% somente conseguem aplicar aquilo que, de fato, estão aprendendo e aplicar na prática. E justamente para que nós possamos ter dados mais atualizados aqui no Brasil, nós estamos lançando uma pesquisa, né? E até vai ser digitada aqui no chat, sobre o Workplace Learning, para justamente poder aferir com maior efetividade esse número. Está aqui, então, o convite para que vocês colaborem conosco com relação a essa pesquisa. Muito bem, gente. Então, nós chegamos a checar o modelo de educação, a figura da rótula, e o que eu acredito em função dessa rótula para os próximos anos, né? É justamente uma aprendizagem plural. E o que eu entendo por uma aprendizagem plural, gente? A aprendizagem plural, para mim, é justamente dois grandes vetores, não necessariamente opostos, mas dois vetores que combinam entre si. Poliorientada e também autodirigida. A poliorientada, as pesquisas que nós estamos conduzindo, né? Essencialmente, ela pode se dar por dois grandes grupos. Formal, onde que há uma instituição oficial validando aquele conteúdo, tipo MEC. E no caso das universidades corporativas, os programas liderados pela área de gestão, pela área de RH, também são esses programas formais. Num outro bloco, dentro desse poliorientado, nós temos o semi-formal, né? É justamente quando você participa de um curso livre e você vai atrás desse conteúdo. E uma outra abordagem autodirigida, nós entendemos que nós temos o informal, é o famoso rolê da aprendizagem, é quando você opta em dar uma googada, fazer uma pesquisa por conta própria, você totalmente de forma autônoma, em busca do seu conhecimento. E a incidental é quando você menos espera, menos planeja, você está tendo contato com uma riqueza enorme de conteúdo, né? Então, por exemplo, uma passagem que eu tive, né? No velório. Então, a pessoa falou para mim coisas muito impactantes, né? Que fizeram uma reflexão para a minha vida e para os negócios. Então, esse é dito o incidental. Então, a aprendizagem plural é esse conjunto de conteúdos, seja formal, semiformal, informal e incidental. E eu vejo que a combinação do autodirigido e o poliorientado é que vai dar essa grande vazão para uma aprendizagem do futuro. Inclusive, nós chegamos a lançar o manifesto, né, do aprendiz plural. E eu acho que isso é um grande norteador para o futuro da educação corporativa. Agora, na medida que mais importante do que o que aprender é como aprender, isso também faz com que a gente tenha uma nova postura perante a aprendizagem. Se possível, vocês me sinalizem ali quantos minutinhos eu tenho. O meu... 5 minutinhos. 5 minutinhos, Pedral. Legal. Nessa caminhada da busca constante pelo conhecimento, eu entendo que o lifelong learning é primordial valia para que você consiga mudar esse mindset. E eu entendo, dentre tantas maneiras de você buscar o lifelong learning, eu entendo que uma primeira grande estratégia é que o RH ele abrace comportamentos já existentes, mas abrace de forma consistente e genuína, né? Ou seja, instigar essa faísca para o aprender. E dentro de uma metodologia, nós poderíamos lembrar dos 3 Cs, né? A coragem, a curiosidade e a colaboração.
O segundo bloco, que eu sempre costumo pensar nessa direção, é incentivar as pessoas para que, de fato, eles tenham uma aprendizagem mais ágil, ou seja, uma aprendizagem que as pessoas precisem efetivamente. E aí, vários recursos, né, gente? O 70, 20, 10, que é bastante conhecido, e os 3 E's, né? A experiência, exposição e educação. E o terceiro bloco, que nós podemos estar aqui sintetizando, para a busca constante de uma aprendizagem ao longo e ao largo da vida, é uma cultura de aprendizagem e mindset. Se Peter Drucker fala que no café da manhã a cultura organizacional come a estratégia, eu posso dizer que a cultura de aprendizagem é o prato principal para uma cultura. Cidral, fechou teu microfone. Fechou aí. Então, essa cultura de aprendizagem e mindset é de suma importância para que você consiga conectar cultura de aprendizagem e cultura de performance. E aqui, finalizando, gente, uma pergunta aqui para que a gente possa estar refletindo, né? Se a pandemia acabasse hoje, como você redefiniria a sua aprendizagem e da sua empresa, né? Eu acho que muita coisa mudou e o lifelong learning e alguns conceitos que a gente tentou abordar aqui podem ser muito importantes para todos nós. E aqui uma mensagem final, né? Muitas vezes a gente fica batendo pino, né, na melhor estratégia, mas cada vez mais eu entendo que para uma aprendizagem plural, somente um coração agradecido aprende e ensina. Valeu, moçada. Isso aí, Cidral. Obrigada por trazer esse contexto aí da aprendizagem, né, que é algo que é muito latente aqui, com certeza para todo mundo que está aqui ouvindo, né? Obrigada. Então, vamos passar agora para a Nelgrid. Ariane, deixo contigo a palavra aí para a gente dar continuidade, aproveitando bem o nosso tempo aqui. Maravilha. Bom, gente, né, vamos falar um pouquinho, né, acho que o ponto alto aqui da nossa conversa, né, a gente vai passar aí para a Sandrine logo na sequência para falar do case, né, e compartilhar um pouquinho também da nossa jornada, né, dentro desse movimento, né, da construção aí da nossa Universidade Corporativa em Rede. Vou compartilhar aqui com vocês também, tá super fresquinho, um pedaço também inicial da construção do nosso case, que eu vou explicar um pouquinho mais, mas que está formalizado num capítulo de um livro que foi lançado agora recentemente, então vou deixar aí para quem tiver curiosidade, fica super disponível aí para leitura também. O que quero adicionar também nesse processo, né, de facilitação da aprendizagem, da construção dessa organização que aprende, falando um pouquinho do meu papel, né, não só de executiva dentro da organização, mas também de pesquisadora, né, eu sou pesquisadora membro do Laboratório Engin, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, então a gente tem aí, né, todo o núcleo estudando a engenharia, a gestão do conhecimento, da integração, e uma das verticais aí do Engin está dedicada à construção da Universidade Corporativa em Rede. Então esse capítulo aí de livro que a gente lançou agora recentemente, vai falar lá do primeiro passinho inicial, né, que mobilizou e subsidiou depois toda a nossa trajetória, e que culminou, né, obviamente, num resultado já parcial desse trabalho, né, que a Sandrine vai compartilhar com todos nós, e que, né, consagra aí um primeiro movimento que, obviamente, tem toda uma evolução ainda pela frente. A gente segue aqui, eu costumo brincar que é uma passagem só de ida, né, nós lançamos e realizamos esse sonho de realmente começar a implementar, né, uma evolução do nosso sistema de educação corporativa, né, e toda essa pesquisa do Laboratório Engin traz exatamente isso, né? A gente vai lá no passado buscar os departamentos de treinamento e desenvolvimento, a educação corporativa. Então, essa pesquisa, ela traz muito o que é o conceito da universidade corporativa em rede. Então, tem uma parte aqui, sim, estrutural, que é importante a gente também beber um pouquinho dessa fonte, para depois conseguir estruturar e adaptar dentro da realidade, do momento, do objetivo, da estratégia de cada organização, aquilo que vai fazer sentido aí e que essa iniciativa
possa de fato contribuir, né, para o desenvolvimento das pessoas, para esse processo de aprendizagem, para a evolução aí do resultado para o bem comum, né, de todos os stakeholders, sejam dos colaboradores, dos clientes das nossas empresas, da própria sociedade. Então, vou colocar aqui no link o chatzinho, né, esse material, e fica o convite para que vocês possam olhar. Então, acho que o grande resumo aqui, que foi o input, né, para começar o nosso trabalho aí no ano passado, foi justamente identificar qual era a maturidade do nosso sistema de educação corporativa, né? Então, dentro do laboratório, nós tivemos um dos pesquisadores que desenvolveu uma ferramenta de aferição dessa maturidade, que nós aplicamos, né, tanto lá no início, antes mesmo de montar a equipe, antes mesmo de começar todo o processo interno de diagnóstico, nós fizemos aí dentro do time de gente e gestão uma avaliação para definir, poxa, nessa escala, né, de uma área de treinamento e desenvolvimento que objetiva, que tem esse sonho de se tornar uma universidade corporativa em rede, uma stakeholder university, onde nós estamos? Quais são os gaps? Quais são as fortalezas? Então, vocês vão poder observar aí no nosso relato desse capítulo o nosso ponto de partida inicial e quais eram, então, os gaps, né, que nos orientaram aí nesse plano de ação. E aí tem uma etapa aqui que a gente fala um pouquinho de quais são os pontos hoje, né, quando a gente avaliou aqui na metade do ano de 2021, o que nós conquistamos, quais são os elementos que a gente quer fortalecer, melhorar ou até mesmo implementar, porque ainda não foi feito, com relação à evolução da nossa universidade corporativa. Então, um elemento super importante, né, e a gente tem falado cada vez mais de inovação e dos elementos que vão contribuir para isso. Então, colaborar, criar redes de aprendizagem, seja dentro das organizações e fora também, são pontos que precisam ser trabalhados. Então, não a gente sair daquele paradigma de que, o Cidral bem falou disso, existem experiências, educação formal, informal, então a coisa tem evoluído, e a gente não pode se prender somente na construção de módulos e apresentação disso para as nossas pessoas, né? Então, a ideia é que, sim, a gente consiga oferecer soluções mais amplas e que conectem, sim, com a estratégia, mas que possam, de fato, melhorar o percentual, né, Cidral, da tua pergunta aí no início da conversa, quantos % disso a gente aproveita, né? O quanto disso, de fato, está virando inovação, quanto disso está virando resultado concreto, quanto a gente está conseguindo transferir para a prática todo esse esforço, né? Não só da área de gente e gestão, mas mesmo do aprendiz, né, que vai ter essa autodireção aí da sua jornada de conhecimento e aprendizagem. Então, é um pouquinho disso, né, para vocês entenderem que a gente está muito fundamentado nesses conceitos e buscando fazer essa extensão, né, dos conceitos da academia para a nossa realidade. A gente tem aprendido muito com o Laboratório Engin, muito com a Sustentário, muito com outros parceiros que também constroem aí as experiências de aprendizagem ao longo aí da universidade corporativa. E um momento como esse aqui de troca também é super rico, porque ele vai também possibilitando que a gente consiga não só contar, mas também aprender e dividir dores, certezas, sugestões, né, para que não somente na NeoGrid, mas cada um de vocês aí na construção, né, de soluções de aprendizagem, possamos fazer cada vez melhor, né? Então, é um pouquinho disso. E aí, Sam, acho que você vai dar o presente aqui para todos nós de compartilhar um pouquinho na prática, né, como é que essa história aconteceu do comecinho até aqui. Beleza, legal. Obrigada, Ari. Obrigada, vamos lá, Sam. Compartilhar minha tela aqui. Pessoal, a gente combinou aqui com a Ariane, com a Sandrine e o Cidral também, e se vocês tiverem alguma questão e quiserem abrir o microfone enquanto a Sandrine for falando, né, fiquem à vontade para perguntar, para escrever no chat, podem ir interagindo, tá bom? Vai lá, Sam. Vamos lá, gente, a cerejinha do bolo agora, né, de todo esse trabalho aí que a gente fez, né. Então, como que a gente chegou até aqui, né? Então, como o Cidral, na fala do Cidral e da Ari, né, para a gente alinhar a estratégia e negócio, né, com a aprendizagem, para a gente ser inovador, a gente sabe que levantamento de necessidade de treinamento é algo que ficou para trás, né? Isso não conecta com a estratégia, aqui, né, a gente tinha essa forma de trabalhar,
e a gente sabia que precisava evoluir a nossa estratégia, né? Então, aquela planilha de Excel que manda para as áreas no final do ano, o que precisa de treinamento, a gente não usa mais e a gente evoluiu aí para a cultura de agilidade, né? Então, essa cultura de agilidade, ela é muito pautada aí na colaboração, né? Então, falando um pouquinho, assim, né, de como que a gente chegou nesse modelo, a gente tem como referência o modelo de pensar do Design Thinking, né? Então, quem já teve contato aí um pouquinho com essa metodologia, ela é um modelo de pensamento que inicialmente até era utilizado para design, né, de projetos e serviços, enfim, só que depois as pessoas perceberam que essa metodologia, esse modo de pensar, ele também serve para projetar qualquer coisa, né, de forma colaborativa. Então, e aí a metodologia, ela trabalha com um grupo diverso de pessoas, né, que trazem ideias completamente diferentes, pontos de vistas diferentes também, né, mas sobre a mesma perspectiva, né, sobre o mesmo problema. Então, a ideia da gente construir algo colaborativo, a gente tem como pano de fundo aí o design thinking mesmo, né? A questão da empatia também, né? É uma premissa importante também dessa metodologia, né? Então, a gente cobre, a gente olhando para essa metodologia, eu quero resolver um problema, eu pego um público mais júnior, um público mais sênior, e eu consigo cobrir o resto do público ali, né? Então, a questão de trazer o melhor jeito de ter uma boa ideia é ter muitas ideias, né? Então, aqui a gente não trabalha com o gênio solitário, né? Então, a gente traz um grupo para construir junto mesmo, né? Então, as ideias são coletivas, a gente consegue construir essas ideias, né? E a chance de ter uma grande boa ideia, ela é bem maior, né? Quando a gente trabalha aí em conjunto, né? Essa metodologia, ela também tem como premissa a gente não trabalhar com nível hierárquico, então não tem ninguém dizendo o que você precisa fazer, né? Aqui indo para a linha de capacitação mesmo, né? Você precisa disso, disso, daquilo. Não, não é assim, né? As pessoas constroem isso juntos, né? A resolução de problemas com novas perspectivas, né? Então, quando a gente tem esse problema e várias pessoas olhando, né? É como se a gente olhasse para um prisma, né? Depende como eu olho, eu vou enxergar uma coisa, então uma coisa diferente, ali as pessoas colaboram, por isso que tem que ter a mente aberta, respeitar a opinião, né, do colega, enfim. E aqui só sei que nada sei, né? Então, quando a gente pensa nesse modelo, é isso, é colaboração, é empatia, é respeito, né? E aí, pensando nesse pano de fundo, né, nessa referência do modelo de pensar aí, a gente começou a olhar para o mercado e existe uma metodologia para design de aprendizagem, né, com o uso de Canvas, que é a metodologia do design de aprendizagem da Flora Alves, né? Então, a gente, no começo, a gente conhecia, enfim, né, compramos o livro dela, começamos a estudar, né, e ela traz muito esse modelo aí do design thinking, né, para essa metodologia. Então, o que ela fala, né? Que quando a gente vai fazer um processo de desenho de aprendizagem, né?
tudo começa ali com a análise do cenário e definição de indicadores, né? Então, e a gente precisa percorrer esse ciclo, né? Então, ela faz um mapa de empatia, um mapa de tarefas e, por fim, a gente termina ali com um mapa de criação daí dos módulos, né? Então, essa metodologia a gente definiu que seria o que a gente iria usar para construir as nossas trilhas de aprendizagem, né? E aí, como que isso aconteceu, né? Esse desenho, né? A gente começou a estudar o livro, um grupo dentro da NeoGrid, né? Começou a estudar. Depois a gente foi conhecer a ferramenta da Flora Alves, né? Que é da empresa SG. A gente foi conhecer a ferramenta, onde as pessoas colaboram para poder construir essas experiências. Fizemos um workshop com a Flora, né, para ela preparar facilitadores, porque quando a gente faz essas dinâmicas, né, para descobrir o que as pessoas precisam receber de conhecimento, a gente trabalha aí com pequenos grupos e cada grupo tem que ter um facilitador, então a gente precisou capacitar essas pessoas. E depois a gente foi olhar para dentro e ver quais trilhas que a gente tinha que mapear, qual que era o perfil dessas pessoas para quem a gente queria construir as experiências de aprendizagem. A gente fez algumas entrevistas prévias também, né? Coloquei entrevista como opcional, porque você pode levar para a dinâmica já algumas observações, né? Algumas percepções de colaboradores, né? E aí a gente fez isso, né? A gente fez essas entrevistas, e aí depois a gente foi para a dinâmica, né? Então, a dinâmica é usando a ferramenta do Trahenten. Essa dinâmica a gente convida aí um público diverso, né? Se a gente vai construir a experiência de aprendizagem, por exemplo, para um público de vendas, né? Para vendedores, eu chamo esse público, mas eu também chamo o público de interface, né? Todos os times de interface, porque eles também têm que trazer a percepção deles de o que eles esperam como performance daquele profissional, o que eles esperam como, o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo desse time, né? Então, eles têm que trazer essas percepções. E aí a gente pega sempre em média de 24 participantes para essa dinâmica, então a gente divide 4 grupos aí com 6 pessoas, cada grupo tem um facilitador, e aí esse grupo a gente pega nível júnior e sênior, que a gente entende que daí quem está ali no meio a gente consegue cobrir, né? A dinâmica ela tem aí uma carga horária de 4 horas, né, para acontecer. E aí, como que a dinâmica acontece, né? Então, esse primeiro Canvas, que é o Empatia, ele vai combinar a análise organizacional com a análise do indivíduo, né? Então, aqui a gente vai decidir se uma solução de aprendizagem ela pode ou não resolver um gap de competência, né? Então, o mais bacana desse primeiro Canvas é que quem está no meio é a pessoa para quem a gente vai desenvolver a solução de aprendizagem, né? Aqui a gente também investiga a performance esperada desse aprendiz, né? O quanto essa solução ela está alinhada com os objetivos estratégicos. Então, quando a gente vai para a dinâmica, a gente olha lá, né, os OKRs, a gente já leva isso para esse grupo, para o grupo conhecer quais são os desafios daquele time, né, os desafios da própria empresa, né, quais são esses OKRs aí, a gente leva também. Ao mesmo tempo que a gente faz um exercício de empatia, né, com esse colaborador que precisa realizar essas tarefas, né, que para contribuir aí para o alcance do resultado, né. Então, assim, o que ele vê, o que ele sente, o que ele pensa, né. Aí tem pesquisa complementar também, que a gente pode levar já para a dinâmica, que são as entrevistas prévias que a gente faz, e pode apresentar para o grupo também, né, para contribuir na hora da dinâmica. E aí, no objetivo de aprendizagem, que é o último quadrante ali, a gente analisa as tarefas
e comportamentos esperados, né, e a performance que se espera delas, e aí a gente identifica se tem ou não um gap de performance existente, né. Se o grupo não consegue escrever um objetivo de aprendizagem, é porque aquele gap que foi identificado, ele não vai poder ser resolvido com treinamento. Ele vai ter que ser resolvido, de repente, com uma mentoria, feedback, qualquer outra coisa, só não com treinamento. E aí, quando a gente termina esse primeiro Canvas, a gente vai para uma segunda etapa da dinâmica, que é trabalhar com o Canvas tarefas, né? Aqui a gente vai fazer o filtro, então, dos conteúdos que podem ajudar essa pessoa, né, que aprende a realizar o trabalho dela. Então, aqui a gente traz os objetivos de aprendizagem e as tarefas correspondentes lá do Canvas Empatia, e aí a gente começa a analisar individualmente essas tarefas e identificar aí quais são os conhecimentos necessários para realizar essas tarefas, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz nesse segundo Canvas. Depois, aí a dinâmica acaba, né, com esse grupo multidisciplinar, e aí depois o time de gente de gestão faz a compilação aí dos resultados, né, e aí o terceiro Canvas daí é só para o time de T&D mesmo, para a gente começar a desenhar a solução de aprendizagem, né. Baseado aí nas informações dos 2 primeiros Canvas. E aí eu trouxe aqui o case, né, da trilha comercial, que a gente fez todo esse processo de dinâmica, e, enfim, a gente fez a compilação, teve o diagnóstico, né, de todas os gaps e todas as experiências de aprendizagem que a gente poderia ter para apoiar esse time a atingir os objetivos estratégicos, né. Então, quando a gente fez esse diagnóstico, a gente percebeu que a gente tinha uma necessidade de explorar aí com o time algumas coisas que a gente usou o racional do Golden Circle, né, que é o porquê, o como e o quê. Então, quando a gente olhou para esse diagnóstico, a ideia não é fazer um pool de treinamentos para ele estocar aquele monte de conhecimento, ele tem que entender o porquê que ele está fazendo aquilo, né? Então, a gente identificou que as pessoas tinham essa necessidade de conhecer um pouco mais da NeoGrid, né? Por que que a NeoGrid existe? Por que que a gente é importante, né, para alguém? Como que a gente se destaca no mercado? Qual que é o nosso diferencial, né? E aí, olhando para o negócio e para produto, né? O nosso negócio é supply chain e como que os nossos produtos traduzem esse negócio, né, para o cliente. E o que que a gente faz? O que que esse público precisa fazer depois que ele se conectou com o que a gente faz, depois que ele se conectou com o nosso negócio, com a nossa solução, o que que esse time do comercial ele tem que fazer para operacionalizar essa venda? Qual que é a abordagem de vendas que ele tem que usar? O que que ele precisa de suporte, de ferramenta? Então, a gente contou essa história para as pessoas e aí a gente justificou o porquê que a gente ia trabalhar certos temas com eles, né? Então, a gente fez um kickoff, mostrou para eles, contou essa história, mostrou esse racional, e aí esse aqui é o desenho da trilha, né, que a gente fez para eles, né? Então, o primeiro módulo somos NeoGrid, o segundo supply chain, depois vamos falar de produto, depois vamos para abordagem de vendas, né? Nessa abordagem de vendas, o que que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar vendas consultivas, venda empreendedora de valor, técnicas de negociação, e isso tudo aqui surgiu da dinâmica, não foi a gente que inventou, não foi o gestor que, né, eu acho que é legal, eu vi, eu recebi um e-mail, gostei, não. As pessoas disseram para a gente que elas precisavam disso, né?
E aí, o quinto módulo, que é o suporte ao processo de vendas, né? Então, o que que suporta essa operacionalização, né? Eu preciso conhecer o processo, eu preciso ter uma gestão do território accounting planning montado para eu poder explorar o mercado, eu preciso conhecer os processos de interação, o que que vem antes, o que que vem depois, né? Que eu faço a venda. E o CRM, né, que é a ferramenta aí de apoio que dá todo o suporte aí para todas as etapas aí da venda, né? Então, e aí para complementar o conhecimento aqui da trilha, a gente ainda incluiu aqui mentoria e meta-impacto, né? Então, a mentoria, a gente decidiu, né, o diretor da área pediu para a gente seguir por uma mentoria mais técnica de produto, né? Então, a gente entrou em contato com os POs, né, os donos de produto, as pessoas, os especialistas, né, de produto, para eles serem mentores, e aí junto a Meta Impacto, né, que a Meta Impacto são os resultados que eles já têm que entregar no final do ano, mas conectando esse conhecimento ele está contribuindo para essa meta impacto, né? E o mentor ali também está ajudando. O processo de mentoria também vai alimentando e ele vai orientando ali para o atingimento da meta impacto. E aí, quando a gente fez todo esse desenho aqui, né, a gente precisava aí, pensando na linha de universidade corporativa em rede, né, a gente precisa buscar esses parceiros, né, a Sustentare apoiou a gente nesse projeto. Então, a Sustentare hoje é um parceiro educacional, né, é um dos parceiros educacionais que a gente tem para aprendizagem e evolução aí dos nossos profissionais. E aí a Sustentare olhou para essa trilha e aí a gente começou a desenhar junto com a Sustentare essas experiências, né? Como que a gente ia entregar isso para os nossos times, né? Então, a gente desenhou isso de uma forma que existe uma preparação para o módulo, né? Depois tem a masterclass, que é a parte da colaboração lá com o professor, ele faz atividades, tem avaliação, tem podcast, tem hyperbook, tem atividade de transferência. Então, dentro dessa experiência, a gente coloca aí vários objetos, né, que a gente consiga atender aí todo o nosso público. E aí, quando a gente construiu essa parceria aí com a Sustentare, o que que a gente pensou, né? Então, a Neogrid, junto com a Sustentare, quis até potencializar o que a gente já estava oferecendo para eles, né? Então, fazer uma parceria, eles teriam os treinamentos da University para iniciar os estudos, né? Que foi aquele desenho da trilha que eu mostrei, mas eles também poderiam consumir conteúdos da Sustentare, né? A Sustentare tem um hub de vendas, com pílulas de conhecimento, tem módulos eletivos que rodam dentro dos cursos de pós-graduação. Então, os nossos colaboradores hoje, eles têm acesso free ao hub de vendas. E aí, eles também têm mais 90 horas de módulos eletivos, né? Que eles podem consumir aí a nossa parceria até junho do ano que vem, né? Então, essas 90 horas, se a gente for traduzir aí, a gente consegue, cada colaborador consegue fazer 6, 7 módulos dentro da Sustentare num curso de pós-graduação, né? Ele tem acesso a isso, ele tem a Meta Impacto rodando, né? E quando ele vai... quando ele chega no nível que ele atinge 70% dessa meta impacto, que é validada pelo mentor, validada pela liderança dele, né? Quando ele consumiu o hub de vendas, quando ele participou de algum módulo eletivo, se ele tiver com 70% ali
de performance na University também. Então, ele tem um bônus aí para uma bolsa de estudos na Sustentare para fazer um MBA, né, com um desconto de 75%. Então, essa foi a cereja do bolo aí que a gente ofereceu para o nosso time, né, fazendo essa parceria. Então, hoje, das 175 horas de capacitação, né, que a gente oferece dentro da University, o colaborador ele pode chegar a 360 horas aí lá num curso de pós-graduação, né? Ele atendendo todos os pré-requisitos ali, então ele consegue fazer esse curso, né? Com um bônus aí de 75%. E aí, olhando para tudo isso, né, a gente fica pensando, né, tá, e agora, né? A gente fez tudo isso, ofereceu toda uma estrutura de, né, vários módulos, várias experiências legais, e aí, né, isso tem que estar conectado com a estratégia, né? Então, a gente fez, para cada trilha hoje que a gente roda dentro da NeoGrid, a gente faz a roda de planejamento e valor, aqui muito baseada lá no 6Ds, né? Então, a gente olhou tanto para a empresa quanto para o time, né? E a gente olhou quais necessidades do negócio a gente quer atender fazendo todo esse movimento, né? O que esses participantes eles têm que fazer de diferente e melhor com toda essa capacitação? Quem ou o que pode confirmar essas mudanças, né? E quais são os critérios específicos de sucesso. Então, isso aqui a gente constrói junto com a liderança, junto com a diretoria, isso é tudo validado, né? Então, está bem amarrado com a nossa estratégia. Então, olha, a gente vai fazer todo esse movimento, por quê? Porque a gente quer que as pessoas lá no final, elas aumentem a venda recorrente, elas alcancem X% em vendas de tal solução, e isso pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo, né? Eu preciso que esse time reduza o ciclo de vendas, e aí quando a gente olha para isso, né? Agora a gente está fechando aqui a trilha, a gente alcançou os resultados aí que a gente esperava, e a gente está bem feliz, né? E porque as pessoas também sabem, elas entendem o porquê que a gente está fazendo todo esse movimento, né? Então, elas sabem que elas estão participando de toda aquela capacitação, porque elas têm que melhorar elas têm que aumentar o repertório do argumento de vendas, elas têm que conhecer mais do produto para lidar com as objeções, então elas têm que conhecer mais do nosso negócio para ela entender como é que a cadeia de suprimentos ela funciona dentro de cada segmento que a gente atua. Então essa roda de planejamento e valor, ela vem justamente para a gente parar de achar que existe um indicador que ele pode ser único e pode ser usado por todas as empresas, né? Eu sei que ainda tem muita empresa que mede ainda horas de treinamento, né? Mas o que as horas de treinamento vão me dizer, né? Então, a gente fazia isso lá atrás, né? Mas, e o resultado disso, e a aplicação disso, né? Então, aqui a gente consegue ver que todo o nosso trabalho, ele teve um objetivo, a gente conseguiu alcançar, né? E ano que vem a gente vai ter novos desafios, essa roda, ela tem que ser atualizada e as pessoas têm que ser comunicadas, e aí vão vir novos desafios, vão vir novas capacitações, né? E assim a gente vai atualizando, né? A trilha, ela não é algo engessado, ela é viva, né? Então, a gente sabe que para o próximo ano, a gente sempre está revisitando e está conversando está em contato direto, né? Com as lideranças, com a diretoria aí para atender as necessidades, né? E aí, aqui falando um pouquinho, né, dos nossos valores, né, a gente
responsabilidade, excelência, inovação e simplicidade, né? Então, a gente quer entregar uma experiência que seja simples, né? Que seja significativa, que seja valiosa para o nosso colaborador, né? E que seja inovadora também, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso aí com a cultura de agilidade. A gente conseguiu fazer isso e a gente conseguiu ver o quanto que as pessoas estão percebendo o valor, né, nas capacitações, estão vendo sentido no que elas estão fazendo agora. E aí é isso, gente. Tudo bem, Sandrine? A gente estava preocupado que o tempo foi rapidinho, né? Obrigada. Isso aí. Então, obrigada, Ariane e Sandrine. E agora, gente, de tudo aqui que elas apresentaram, né? Na verdade, quando nós conversamos para fazer o briefing aqui para o evento, o que nos chamou mais a atenção é que, de fato, a Neogrid fez toda aquela, né, a roda ali dos 6Ds, e muitas das pessoas nos perguntam, eu também tenho muito contato com os RHs, me perguntam, poxa, como é que acontece essa roda? Como é que é os 6Ds na prática, né? Então, aqui no que a Sandrine trouxe, tem muito disso, como fazer isso acontecer na prática, né? Ariane, não sei se queres comentar alguma coisa também, trazendo um pouquinho aí da experiência. Eu acho que é exatamente esse ponto, né? A gente aliar todo esse conhecimento, né? Toda essa metodologia para justamente transferir na implementação da universidade corporativa ele para a prática, né? Então, a ideia aqui, né? Como a Sandrine bem apresentou, não é uma solução desenvolvida nessa linha, né? De gente em gestão, do departamento de RH, né, a gente precisa, desde o momento da construção da solução, envolver as pessoas, né, e a gente viu o quanto a própria experiência, né, quando a Sam traz ali a empatia, o design thinking como um processo de construção e levantamento, né, o quão rico isso foi, né, para a gente justamente levantar as necessidades, o quanto isso mexe ponteiro de resultado, o que isso vai mudar no dia a dia. E, obviamente, que quando a gente olha para a roda, ela ajuda a manter um cheque de sanidade depois, como governança desse processo, para a gente não perder de vista aquele combinado que foi feito lá no início e para, eventualmente, recalcular a rota, se algo mudar como estratégia, como direção, como novos desafios de mercado. Então, você vai criando, né, de uma forma muito estruturada, colaborativa, um ponto de partida para fazer a evolução, né? Então, é um aprendizado aí constante, né? A gente olhar o impacto, né, desse resultado multinível mesmo, dentro da organização e fora das fronteiras, né? A gente envolveu dentro dessas trilhas, no case aqui do comercial, os nossos parceiros também, né? Então, toda essa rede de aprendizagem, ela vai evoluindo, vai colaborando, e as ferramentas aqui que nós compartilhamos com vocês, elas são úteis nesse sentido, né, de não perder a essência, o porquê disso está sendo feito e quais combinados que a gente colocou. Então, é uma forma aí estruturada, né, de conduzir. E o que é interessante também, né, Ari, quando a gente vai fazer esses diagnósticos, a gente começa a perceber que as coisas estão se conectando, né? Eu tenho, tanto que a gente conseguiu identificar dentro da empresa conhecimentos que hoje eles têm que ser cross, né? Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de produto, quando a gente fala de comunicação, então a gente conseguiu identificar que isso todos os times precisam, porque quando a gente faz o diagnóstico, a dor é a mesma, né? E aí a gente para de manda uma pessoa de uma área fazer o curso de comunicação, manda o outro fazer o curso de negociação. Então, a gente começa a conectar essas pontas e a gente começa a ganhar, a gente começa a deixar todo mundo no mesmo nível de conhecimento, né? Então, isso é bacana do diagnóstico também, né? Porque a gente traz, como eu falei, a gente traz o aprendiz para quem a gente quer construir experiência de aprendizagem, mas também as pessoas que estão interagindo com ele. E às vezes ele não percebe que ele tem um gap de competência e aquela outra área consegue trazer isso. Não, mas olha, eu acho que aqui tem um ponto de atenção, porque a gente está tendo problemas
de comunicação, a gente não está conseguindo passar um processo para o outro, está tendo alguma falha aqui, então isso é bacana da dinâmica, né? A gente consegue ter essa visão aí do todo. E acho que só complementando também, né, quando nós aplicamos lá no início do processo esse diagnóstico da maturidade do nosso sistema de educação corporativa, fizemos toda essa jornada até aqui, e reaplicamos, né, olhando, buscando, né, a evolução, quais são os elementos que a gente precisa fortalecer. Então, de fato, né, trabalhar ainda, né, o reconhecimento das pessoas que compartilham conhecimento na empresa, né, a Sandrine mencionou para o caso da mentoria, né, seja técnica ou mesmo gerencial, a gente fortalecer e destacar, reconhecer de maneira positiva essas pessoas que contribuem, né, para compartilhar o conhecimento dentro da empresa. E também o reforço do patrocínio pela alta gestão, né, então, obviamente que tem um sucesso compartilhado pelo patrocínio, pela proximidade, pelo apoio, né, que a alta gestão aqui, aí, no caso da própria equipe comercial, também dedicou ao projeto. Então, esse é um elemento, sim, importante, né, para a gente construir essa confiança, esse espaço propício, onde as pessoas se sintam empoderadas e livres para poder dedicar o seu tempo para a aprendizagem. Então, esse é um aspecto legal. E, obviamente, fortalecer cada vez mais a rede de compartilhamento, a rede de aprendizado, envolvendo clientes, envolvendo parceiros, envolvendo instituições. Então, isso são elementos aí que também serão implementados na nossa jornada daqui para frente. Legal. Uma coisa que me chamou a atenção aqui também, eu tenho certeza que muitos estão se perguntando, mas como é que a gente começa, né? Então, o caminho se faz caminhando, né, gente? E uma coisa importante é a própria mudança do mindset da própria área de recursos humanos, da própria área de T&D, né? Porque a tendência natural, até pelo modelo que nós fomos concebidos, por assim dizer, é de ser um provedor de treinamento. Agora, eu diria que cada vez eu estou mais convicto disso, tá? Olhe o pipeline de liderança, em determinados estágios, sim, ser provedor. Agora, em determinados níveis do pipeline, é ser muito mais um facilitador do que um provedor. E isso é muito importante você identificar para que justamente você possa fazer e incentivar essa cultura de aprendizagem na sua empresa, né? Uma coisa que pode medir muito bem, né, em que nível dessa cultura você está presente na sua empresa, eu diria assim, se um gerente, um diretor, né, passando na mesa de um colaborador e ele estiver assistindo, digamos, um YouTube, qual será a reação dele nesse momento, né? E é isso que a gente precisa ter um outro olhar, um outro mindset, né? Essa cultura de aprendizagem, ela é forte, ela é genuína, e isso gera resultados. Muito bem. Obrigada aí, Cidral. Aqui no chat, vou ler um pouquinho aqui rapidinho, meninas, não sei se vocês viram, mas todo mundo gostou aí, ó. Muito bem, parabéns. Parabéns aí pelo conteúdo. Tem uma pergunta aqui da Vanessa, da Arroga. A Vanessa colocou aqui: como foi o processo de engajamento dos colaboradores ao projeto? Então, eu acho que quando a gente fez o convite para eles participarem da construção, acho que foi uma surpresa para eles, né? E a aceitação foi muito boa, sim. E aí depois a expectativa, né, de saber o resultado. Então, durante todo o processo, a gente foi envolvendo eles, né? Na participação, fizeram a dinâmica, a gente deu a devolutiva, depois a gente fez o kickoff com os times, né, para falar, olha, isso aqui é o resultado daquele trabalho que a gente fez, né, a gente trouxe a Sustentare também para startar esse momento, né, a gente teve todo o patrocínio da alta direção, né, na reunião trimestral a gente fez o lançamento, né, da trilha.
Então, teve muito patrocínio e a gente, acho que o processo de engajamento vai por aí, né? Da gente envolver, da gente comunicar, da gente manter as pessoas informadas, né? O que a gente não pode fazer é criar todo esse movimento e depois não dar retorno, né? As pessoas não serem mais envolvidas. Então, eu acho que foi aí que a gente conseguiu o engajamento deles, né? Legal, Sandrine, obrigada. E assim, algo que eu escuto muito também, né, nessa convivência que eu tenho aí de bastante tempo com os RHs, nós temos boas metodologias, né? Até a Ângela também colocou aqui, né? Um excelente modelo de evolução do convencional para o mais adequado, para uma área de T&D mais estratégica, né? Mas a gente sabe que para isso tem um caminho, não é fácil. E a gente tem muitas perguntas, né? Por exemplo, como é que a gente cria indicador, né? Como é que a gente vai criar um indicador para cada área? Como é que é esse caminho? Então, Ariane e Sandrine, se vocês puderem falar um pouquinho dessa métrica, né? Como é que vocês definiram aí? Como é que foi esse convencimento primeiro da liderança, né? Porque a gente sabe que nós, enquanto RH, temos que também vender essa ideia. Eu falo que nós do RH somos vendedores também, porque a gente precisa vender a ideia dos projetos para que eles andem, né? E a liderança, bem por fim, sempre quer saber qual é o retorno do investimento, né? O que vai agregar, o que vai crescer de receita, o que vai acontecer. Então, se vocês pudessem falar aí nesses minutinhos finais também, e se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa criação dos indicadores, que é algo que eu vejo que é bem relevante, né? Oi, Elisana, tem algumas perguntas aí, né? E acho que uma delas é a pergunta de $1 milhão. Quando a gente pensa aí nesse retorno, mas acho que quando a gente fala de chaves para uma execução bem-sucedida, a gente está falando sim de ter uma estratégia, a gente está falando sim de desenhar um plano operacional, porém, a gente precisa sensibilizar, conscientizar, mobilizar as pessoas para essa execução da estratégia. Então, a parte do convencimento, na verdade, está associado à cocriação, um conjunto da área de gestão de pessoas, com a alta gestão, com a liderança, para justamente colocar as iniciativas a serviço de preparar as pessoas para essa execução, né, para entregar essa estratégia. Então, é claro que, dadas as devidas proporções do tamanho do desafio, da capacidade de investimento, da velocidade que a empresa deseja realizar as evoluções, você vai dimensionar, né, para como dosar isso depois em experiências, né? Mas a reinvenção aqui na verdade, não existe uma reinvenção ou uma criação nova de indicadores, né? Como a gente demonstrou aqui no case com a roda de valor e do planejamento para o caso do comercial, as métricas são as métricas do negócio, né? Então, que ponteiro do negócio a gente está evoluindo, né? E a Sandrine trouxe ali no momento da construção da jornada, o quanto os canvas também são elementos depois para a gente fazer o desdobramento. Bom, a gente teve uma hipótese de que melhoraríamos esse indicador do negócio. Vou aumentar X% em venda, eu vou vender mais dessa solução. Se de repente eu não alcancei esse resultado, a conta não é exclusivamente do treinamento, mas o quanto a gente consegue depois voltar naquela premissa inicial e entender, porque talvez existam outros objetos, além de uma masterclass, além de uma mentoria, que a gente tem que verificar e garantir que tanto os processos internos, quanto a tecnologia de apoio, o quanto a gente está evoluindo, sustentando e suportando as pessoas, para essa roda, de fato, cada vez girar melhor e a gente evoluir naqueles indicadores, né? Então, acho que a métrica direta é mais difícil, mas se a gente constrói com a premissa de conectar no resultado do negócio e volta naquela construção, bom, eu queria melhorar isso, o conhecimento necessário era esse, a solução de aprendizagem vai ser essa, a gente consegue fazer uma lição aprendida e evoluir, caso alguma coisa tenha ficado de fora, né? Então, acho que é muito por aí, assim, não vai ter uma regra única, não tem uma receita de bolo exclusiva, olha, se aplicar isso aqui é garantido, pode falar lá que aqueles dinheiros terão esse retorno, porque tem muito trabalho, né? A gente viu aqui, tem patrocínio, tem muita disciplina, é uma gestão que, como a Sandrine falou, não adianta nós desenvolvermos um treinamento, coloca lá na plataforma, as pessoas deram o check e
o retorno no investimento vai voltar, né? Então, tem uma gestão aqui de governança dessa aprendizagem que tem que acontecer. Então, é suor, é todo dia, é trabalho em conjunto, é parceria com liderança, parceria com as equipes, diálogo, feedback, comunicação constante, engajamento, e aí sim, esse retorno, ele vai melhorando ao longo do tempo. Muito bem, bastante coisa, né? Obrigada, Ari. E assim, eu vejo também, né, que uma grande preocupação que a gente tem, às vezes o próprio RH, ele abraça, né, vários projetos. A gente tem abaixo do RH vários subsistemas. Então, não é fácil mesmo para o RH dar conta disso tudo, né? Então, quando eu percebo, né, trabalhando aí com os RHs, geralmente me pedem aí algumas propostas do meu trabalho, porque hoje eu trabalho na Fiesc, também no Senai, e eu sempre provoco os RHs e falo o seguinte: o que você quer transformar com esse treinamento? Ah, Luizana, eu quero uma proposta disso. Ok, mas o que você quer transformar? Às vezes, gente, o RH não sabe. Ah, não sei. Foi o líder que me pediu lá para a área. Pois é. Então, quanto a gente, quanto o RH, também precisa mudar, como o Cidral falou, né? Mudar essa nossa mentalidade e provocar também essas discussões, né? Do tipo, ok, eu vou te trazer essa proposição de treinamento, mas o que você quer transformar? O que você quer melhorar? E aí a gente começar a fazer essa costura para sair daquilo que a Sandrine trouxe, né? LNT nunca mais, porque não está ligado a nada. Então, eu acho que fica também essa reflexão para nós de RH, o quanto a gente tem provocado, ou a gente está mais ativo ou passivo, olhando para treinamento. Eu recebo a demanda, mando a proposta, faço o treinamento, não meço, não ligo com a estratégia, né? Então, assim, qual é o meu nível também de maturidade quando eu olho para treinamento e desenvolvimento dentro da minha área? O quanto eu também busco conhecimento e aprendizagem nisso tudo, né? Então, eu acho que é um pouco disso aí que fica para a gente refletir também, né? Então, gente, nós estamos aí indo para o final, o tempo passa voando, né? Oi, Darcy, tudo bem? Olá, boa tarde para todos. Boa tarde. Darcilene, aqui de Macapá, no estado do Amapá. Eu gosto sempre de acompanhar esses eventos que a Luizana organiza, né, com o apoio aí da BRH. E, nesse caso da Neogrid, eu fico pensando que a empresa deve se sentir muito orgulhosa de todo esse processo de início, amadurecimento e enxergar esses resultados, né? Eu gosto muito daquela frase de que quando a empresa cuida dos colaboradores, os colaboradores cuidam da empresa. E eu acho que isso acaba se transformando no resultado, né? No indicador fundamental, que é o engajamento e que é o resultado que tanto a empresa quer enxergar quando ela investe numa ideia. E essa ideia de universidade corporativa, ela é muito forte, ela acaba sendo uma referência muito grande para a empresa. Então, parabéns, Ariane e Sandrine, por representarem a Neogrid, né, nesse trabalho e por compartilhar com a gente, porque é um aprendizado, a gente acaba assimilando muita coisa para conseguir transformar também no ambiente que a gente está. E aí a gente segue com vocês nesse extremo, né? Extremo norte, extremo sul. E obrigada, Luizana, obrigada a todos pela oportunidade. Um abraço. Valeu, Darcy. Obrigada por sempre prestigiar nossos eventos. A Darcy mora logo ali, né? Logo ali do outro lado. A Darcy é uma grande colega aí de muito tempo, né? Trabalhou com a gente aqui também. Que bom ter você aqui. E que bom, né, gente? Eu acho que foi uma boa discussão aqui. Luiz, só ia dividir, né? Tanto eu aqui e a Sandrine, mas dividir também parte, sim, né, desse reconhecimento com toda a nossa equipe de gente de gestão. A gente sabe, né, quanto nós mobilizamos tantas pessoas aqui para apoiar, né, e não só da área de gente de gestão, mas da empresa como um todo. Então, é um fruto realmente de um trabalho muito colaborativo, tem a digital e o coração de muita gente, né, no processo. Felizmente, a gente colheu, sim, resultados disso nas nossas 2 últimas avaliações, né, de pesquisa de engajamento. Então, é um reconhecimento que, sim, já aparece, né, e a gente fica feliz e motivada a continuar melhorando cada vez mais, né, essa solução aí para a empresa.
Legal. Sim, gente, é um trabalho a várias mãos, né? Ariane, Sandrine, o Cidral aí com a instituição também, sempre participando, né? Eu acho que é uma conexão, uma construção aí. Não se faz nada sozinho nessa vida, né? Já dizia, né, Ariane, o nosso amigo lá que a gente gosta bastante, agora me fugiu o nome dele. Ah. O Crema, né? Ninguém faz nada sozinho, né? A gente faz junto aí, é isso aí. Eu achei que tu ia falar meu nome, Lu. Hã? Pode. O nosso amigo que a gente gosta bastante, eu achei que tu ia falar meu nome. O teu nome pode ser também, Thalio. É isso aí. Mas, ô Lu, só para fechar aqui e não me alongar também, trazer mais coisas do que aquilo que foi falado, mas o que me chamou a atenção, assim, e se eu puder, de alguma maneira, contribuir para a Sandrine e para a Ariane, continuem fazendo com os gestores, continuem fazendo com as equipes, porque tudo aquilo que a gente faz em conjunto com a própria empresa, cara, o resultado é esse, né? Lá na ponta a gente vai colher exatamente isso, né? Esse tipo de resultado. Então, o que vocês estão trazendo aqui é algo que foi criado, começado provavelmente aí com gente de gestão, vocês provocaram isso, mas lá na frente isso é um resultado em conjunto, né? Neogrid trabalhou para ter esse resultado, então isso não tem preço. Quando constrói junto, é outra pegada, é outro número lá na frente, com certeza. E o legal, assim, ó, que a gente está falando muito de aprendizagem hoje. Como é bom a gente se preocupar hoje com o que a gente quer de fato aprender. Muito treinamento disso, treinamento daquilo, desenvolvimento, capacitação para, enfim, tudo muito fechado e as pessoas querem participar de 100 horas, 200 horas de treinamento, e aí, aprender o que de fato, né? Que resultado eu vou entregar lá na ponta? Então, isso que é bacana e que a gente viu aqui nesse case, que me deixa muito, de certa forma, muito feliz em saber que essa linha de raciocínio, né, Lu, que a gente tem trazido para o nosso grupo, ela vem se colocando em prática aí nos cases que a gente tem percebido aí na região. Muito bom, parabéns. Aí, gente. Mais alguém gostaria de contribuir, falar alguma coisa? Só queria fazer uma reflexão aí, Lu. Gente, nós estamos numa área maravilhosa que é desenvolvimento. Tem muita coisa para fazer, e o grande lance, né, gente, que educação não é mais um diferencial, é um pré-requisito para se manter no jogo. Então, olha só o quanto que essa visão, né, pode ter para cada um de nós que está envolvido com o desenvolvimento. E nós temos aqui um professor, ele se chama Romeu Buzarello, e ele fala que justamente, né, para você buscar essa aprendizagem contínua, ele fala do coração de estagiário, né? O estagiário que sempre está quieto, querendo fazer tudo. E eu acrescentaria, né, que tão importante quanto o coração de estagiário é que as empresas mantenham esse coração de startup, né? Porque é isso que dá um movimento, é isso que cria um sentido, né? E isso conecta as pessoas, né? É isso aí. Aí, gente. Vamos lá. Paula, Emerson, querem comentar alguma coisa? Meus colegas aí de ABRH? Aqui é tudo ao vivo, né? A gente não combinou nada. A gente faz tudo... Luizana, posso? Pode, claro. Boa tarde, então, a todos. Primeiro, agradecer pelo compartilhamento aí dessas experiências. Eu me chamo Kelly Feldaus, também trabalho na Fiesc com a Luizana, sou consultora de educação corporativa aí da Escola de Negócios. E aí dizer que de todo esse aprendizado, de todo esse compartilhar, mais uma vez reforçamos a importância do diagnosticar o que o nosso cliente precisa e quem é esse nosso cliente, nesse caso um cliente interno que precisamos para fazer a melhor entrega, para oferecer o melhor remédio, nós precisamos identificar de fato quais são as dores e através de toda essa metodologia de trabalho consegue-se então identificar, assim como o médico dá exames, faz, né, uma série de investigações para dar um melhor diagnóstico para atender o nosso cliente. O nosso cliente, a gente fala de indústria 4.0, a gente fala de marketing 5.0, todos eles focados realmente em fazer uma entrega que é uma entrega customizada, que é uma entrega realmente que atenda aquilo que ele precisa, para que assim a gente consiga valorizar o dinheiro que a gente investe, o tempo que a gente dedica, o planejamento que nós
enfim, planejamos ali para poder fazer uma execução à altura. Então, obrigada pelo compartilhamento e muito bom estar aqui trocando algumas ideias com vocês. Obrigada. Obrigada, Kelly. Darcy tinha levantado a mão? Não? Ah, tá. Paula, você ia falar, né? Tá. Foi sem querer. Então, tá bom. Quero parabenizar a Sandrine e a Ari pela apresentação, pelo compartilhamento, assim, a generosidade em trazer os dados de uma forma tão transparente para todos nós. Isso é muito importante para quem está dentro das organizações, né, para que possa entender um pouquinho a dinâmica de cada uma das empresas. É óbvio que a gente não vai sair desse momento aqui executando, mas tem uma inspiração para conseguir seguir um caminho de construção, né, de uma aprendizagem mais consistente, mais adequada aos nossos negócios. Queria aproveitar também para agradecer a Luizana, o Cidral, né, a equipe da Sustentare, pela oportunidade, assim, de ter vivenciado esse case, de ter experimentado aqui um pouquinho mais, ter aprendido com todos vocês. Agradecer a Lu pelos vínculos, né, porque a Luizana, como todos sabem, ela acaba sendo ponte para muitas coisas. E eu já aproveito também para agradecer a presença de todos e me despedir da BRH enquanto coordenadora do Grupo de Treinamento e Desenvolvimento. Esse é o meu último evento aqui, conduzindo com esse time maravilhoso, que é o Célio, o Emerson e a Lu. A partir do ano que vem teremos um novo integrante. Eu quero agradecer aí a presença de todos em nossos eventos. Agora vou participar muito mais como membro participante, né, e estarei nos bastidores torcendo para que tudo dê certo, mas vocês podem continuar contando comigo. E desejar para todo mundo uma excelente semana desde já. Restinho de semana, né? Sim. Obrigada, Paula. Obrigada por toda a tua contribuição, né? A gente está com uma nova gestão, a BRH muda a gestão desse ano para o ano que vem, então os grupos também se movem, né? A gente também tem algumas trocas. Então, Paula, obrigada aí pela tua contribuição nesse tempo todo aí com a gente. Eu sei que tu vai continuar na BRH, então a gente vai continuar trocando, né? Mas obrigada. Sim. Mas e também em outro papel, né, Lu? Mas a gente continua mantendo os contatos e, na medida do possível, contribuindo também para os eventos da entidade. Sim. A gente tem, esse é o nosso último evento, né? E aí a gente vai compartilhar ali no grupo também como é que fica a programação para o ano que vem. Então, gente, quero agradecer de coração a Ariane. A Ariane teve que sair, né? Mas já agradeci. Sandrine, obrigada. Parabéns pela tua apresentação. Eu acompanho essa aí bastante tempo aí, por isso que eu também quis trazer. Eu sei que é um case bem completo daquilo que a gente acredita. Cidral, toda a equipe da Sustentare também, por sempre estar junto com o nosso grupo aí de T&D também, apoiando nas ações, enfim. Então, muito obrigada. Enfim, gente, acho que é isso. Obrigada por todos terem prestigiado, participado. Acho que a cada encontro a gente está aprendendo alguma coisa, está trocando. Isso é super importante. Emerson, nosso colega, também quer fazer mais alguma fala aqui? Desejar a todos aí um excelente fim de tarde. Um prazer também compartilhar, aliás, ouvi-los, né? Cidral, um grande abraço, prazer em revê-lo também. E uma experiência muito rica, Sandrine e Ariane, parabéns por esse privilégio de compartilhar conosco resultados tão expressivos, né? Enquanto a gente ainda, ou muitos RHs ainda estão nessa linha do LNT, e por incrível que pareça, né, aconteceu muito na sua fala, Sandrine, envolver as pessoas. Parece um paradoxo, mas ainda é um desafio que nós temos, né, de ouvir as pessoas perguntar qual é a sua dificuldade, o que você acha disso, o que pensa disso. Parece tão simples, né, mas refletindo um pouquinho, a gente ainda precisa aprender um pouquinho mais sobre essa colaboração. Mas, de qualquer sorte, foi muito bom e agradecemos também esse espaço para Neogrid se manifestar com a gente aqui. Muito bom, colegas. Parabéns.
Tá, gente, vamos lá, encerrando então o nosso evento, nosso último evento. Muito obrigada, estou bem feliz aí que a gente conseguiu trazer esse case, né? E também fazer essas trocas todas. Gente, obrigada pela atenção, por terem ficado. E até o próximo evento. Ano que vem a gente compartilha mais, né? Esse calendário aí de eventos. Gente, obrigada, tá? Obrigada, Luizana, pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Obrigada, Darcy. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tudo certo, então, Luizana? Tudo certo, então, Cidral. Muito bem. Muito obrigada aí pela parceria. E até o nosso próximo evento, então. Valeu. Neia, tu tá indo aí da BRH, tudo certo, Neia? Tudo certo. Então tá bom. Beijo Então, para você, gente. Beijo, obrigada aí por tudo. Neia, depois eu te mando o link para você compartilhar com o pessoal, tá? O pessoal da Perfeito. Sustentável vai me mandar e aí eu encaminho aí para mandar por e-mail. Tá bom. Beleza. Amém. Tchau, Boa gente. noite. Obrigada. Tchau.